com o seguinte tema: quem prega hoje? Está como base bíblica várias passagens que vamos estar aqui citando, mas como texto principal, Evangelho de João, capítulo 2, versículos 24 e 25. Jesus, porém, não confiava neles, pois a todos conhecia. Ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Glória a Deus. Jesus conhece todas as coisas. Como sempre falo, quando tenho então oportunidade, que eu posso enganar minha esposa pode me enganar, eu posso enganar os filhos me enganar, eu posso enganar o meu patrão me enganar. Mas uma pessoa nós não enganamos, é a pessoa de Deus. O nosso Senhor sabe todas as coisas. O nosso Senhor conhece a todos. Diz ainda o texto bíblico, no Salmo 139, que Ele sonda o nosso coração. Como base bíblica, o texto que lemos, nós queremos saber quem prega hoje. Se fôssemos, então, procurar alguém para um grande evento, para um grande congresso, nós iríamos buscar em diversas agendas alguns pregadores. Eu quero aqui, então, contextualizar de uma maneira alegórica quem seria os pregadores da nossa época e se eles pregassem. Então, acredito que estava alguém lá procurando na agenda e encontrou lá o nome de Davi. E aí, olhando o nome de Davi, alguém diz assim: vamos ver o currículo de Davi, vamos ver a procedência, vamos examinar a vida de Davi. E logo eles descobriram que Davi era um rei sanguinário, um rei que derramou muito sangue, como está lá em 1 Crônicas 22, verso 8, estava no currículo de Davi. E aí, quem sabe, eles poderiam dizer: não, esse aí não pode pregar aqui, esse aí é um homem sanguinário. Aí foram então em busca na outra agenda e encontraram um tal perturbador de Israel, Elias, lá em 1 Reis 18, 17. Um homem que falava até pelos cotovelos, podemos assim dizer, um homem que fazia vir à tona tudo o escondido e combatia os profetas de Baal, os profetas de Asherá, e ainda dizia ao povo que o povo estava cocheando entre dois pensamentos. Mas esse Elias aí não pode pregar aqui. Mas então quem prega hoje? Aí encontraram lá um tal de Jeremias, e foram ver o currículo de Jeremias e encontraram que Jeremias era chorão. E Jeremias era aquele cara, aquele camarada que sempre estava contra. Se tinha uma festa, Jeremias era contra. Se tinha lá um holocausto, Jeremias era contra. Nós vamos olhar a história de Jeremias, nós vamos ver que todo mundo ficou contra Jeremias. Lá no seu capítulo 28, ele vai contra os falsos profetas. Ah, não, esse aí não pode pregar aqui. Ele, além de ser chorão, ele é do contra. Aí buscaram lá na agenda lá um tal de Ezequiel, e estava um pouco animado com Ezequiel, porque Ezequiel tinha grandes revelações, grandes visões, mas acharam lá na parte baixa do papel lá que ele era um tal reparador de brechas. Oh, aleluia! Lá em Ezequiel capítulo 22, ele começa a apontar o pecado do povo. Não, esse aí vai vir aqui, vai começar a apontar o pecado do fulano, vai apontar o pecado do ciclano. Esse não pode pregar aqui. Vamos procurar um outro, tem que ter mais alguém. E aí eles encontraram o tal de José. Mas esse é sonhador. Lá em Gênesis 37, verso 5, 8, ele contou 2 sonhos que ele ia reinar. Esse José é soberbo, é um sonhador. Esse aí não dá para fazer parte aqui da nossa cúpula ou pregar para nós. Vamos procurar outro. Acharam um outro chamado Daniel, que lá em capítulo 2 do seu livro, 1 a 13, e no capítulo 4, 1 a 37, interpreta os sonhos de Nabucodonosor.
Ah, mas esse aí não dá para trazer aqui, esse é lunático. Esse aí vê coisas que a gente não vê. Esse aí tem revelações que nós falamos no quarto, esse aí não dá, esse aí é uma aberração, vive no mundo da lua. Mas quem prega hoje? Aí eles encontraram um tal de Zacarias. Zacarias vinha e apontava lá para o futuro uma linguagem apocalíptica. Aleluia! Não, esse aí vem trazendo coisas que nós não queremos ouvir agora. Ah, nós não queremos ouvir falar de arrebatamento, nós não queremos ouvir de tribulação e grande tribulação, nós não queremos ouvir da volta de Jesus. Esse aí não dá mesmo. Vamos procurar um outro aí. Mas quem prega hoje é encontrar um tal de João Batista. Ah, esse aí é bom. Todo mundo vai aonde ele está. E qual é a igreja dele? Não, ele não tem igreja. Ele prega no deserto. É, prega no deserto. Muita gente vai ver ele pregar no deserto. Mas então é esse aí o cara. Esse que nós temos que trazer. Se a multidão vai atrás dele, então se nós trouxermos ele na nossa igreja vai encher. Mas vamos dar uma examinada no currículo de João Batista. E aí encontraram lá no currículo de João Batista que ele apontava o pecado. Lá em Marcos capítulo 6, versos 14 a 29, ele aponta o pecado de Herodes e Herodias e acaba perdendo a cabeça. Não podemos trazer esse aí que traz à tona as nossas falhas. Não podemos trazer esse aí que aponta o nosso pecado. Mas tem um aí chamado Nazareno, vem de Nazaré, e muito manso, e ele prega no monte, ele multiplica pães. Esse aí tem uma oratória tremenda, estupenda, fala em parábolas. Ele é totalmente incrível, ainda cura os enfermos, ainda liberta os cativos. Quando ele aparece, quando ele fala, há manifestação, milagres, sinais e prodígios. O homem é tremendo. Sim, mas se nós trouxermos esse aí vai ameaçar tirar o nosso lugar. Esse aí não dá. E ele ainda diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se ele está dizendo que ele é o caminho, nós não somos mais. Se ele está dizendo que ele é a vida, nós não somos mais. Se ele está dizendo que ele é a verdade, nós não somos mais. Esse aí não dá, esse é uma verdadeira ameaça para o sistema. Mas quem mais podemos trazer? Vamos trazer aí um tal do Estevão. Estevão, cheio do poder, cheio do Espírito Santo, cheio das revelações. E lá em Atos capítulo 6, verso 8, Estevão faz um discurso tão grande que ele encontra a oposição de todo mundo e se torna o primeiro mártir. Esse aí é doido, esse aí apontou o pecado da nação inteira, não deixou ninguém de fora, esse aí é tremendo, não podemos trazer ele é daqueles que apontam o pecado. Vamos trazer aí então um tal de João. Mas esse aí, vamos olhar o currículo, esse aí é aquele que disse que deveria descer fogo do céu. Aleluia. Esse João é chamado filho do trovão. Não, esse é irado, esse aí é brabo, esse aí é muito nervosinho. Não. Quem vamos trazer então? Vamos trazer aí um tal de Pedro. Vamos ver aí quem é esse Pedro. Olha, diz que até a sombra dele cura. O homem é tremendo. Dizem por aí que ele caminhou sobre as águas e andava com aquele outro lá, o tal de Jesus. Mas olha bem o currículo desse homem. Não, esse aí não dá. Esse é inculto. Esse aí é iletrado. Não, Pedro não tem estudo. É precipitado. Diz a Bíblia em Mateus 4,18 que ele é pescador. Como é que nós vamos trazer um ignorante aqui? Um que não tem o 2º grau? Um que não tem curso teológico? Como é que nós vamos trazer alguém aqui? Mas olha, ele andou com Jesus. Mas não adianta. Lá em Mateus 19, 27, ele deixou tudo. Esse é outro doido, larga tudo por um tal de Jesus.
Lá em Atos 4,13, diz a Bíblia que ele era sem instrução. Não vamos trazer esse homem. Como é que esse homem vai subir lá e dizer uma palavra, irá desagradar a multidão? Ele não tem estudo, não tem conhecimento. Mas vamos trazer um aí. Está terminando a lista, mas vamos trazer um aí que esse cara aí diz que é muito inteligente. Ele estudou lá aos pés de um homem chamado Gamaliel. Gamaliel é nosso conhecido. Como é que é o nome dele? Um tal de Saulo de Tarso. Agora estão chamando ele de Paulo. Mas ele é perseguidor, é um doido. E agora ele está do lado daqueles lá que se chamam cristão, que só falam a verdade. Aleluia. E ainda o homem é metido a escrever livros doutrinários. Não, doutrina para nós não serve. Para nós não precisa. Deixe esse homem de fora. Mas então quem prega? Achamos um aqui. Tem um aqui que ele é extraordinário. Vou ler o currículo dele para você. Vamos trazer ele na nossa igreja. Ele é politicamente correto. Esse cara aí é bom, politicamente correto é bom. Esse pode pregar. Ele é ético também. Não aponta o pecado. Também não fala de ninguém. É um santo. Olhando para ele assim, ele é um santo. É verdade. E ainda ele cuida lá da tesouraria, ele cuida lá da bolsa, é secretário. Ele está lá, ele está na diretoria, um santo homem. Não perturba o inferno. Porque esse outro aí que você falou aí, o tal de Paulo, era conhecido até dos demônios. Deus o livre, demônio aqui. Mas esse outro aí não perturba o inferno. Não é chorão, não é reparador de brecha, não é sonhador, não é lunático. Fala corretamente. É um grande orador. Tem mais. Ele não aponta um pecado de ninguém. Também não é uma ameaça. Tem mais ainda o que nós gostamos muito. Não é do contra. Não fala contra nós, contra o nosso ministério, ou o que nós estamos fazendo. Tem uma fala mansa. Tem mais, é estudado. Está tudo bem com ele. Mas quem é esse homem? Um tal de Judas Iscariotes. Glória a Deus. Quem prega hoje? Essa é uma grande realidade. Aleluia. Mas naquela lista, daqueles homens que procuravam um pregador, encontraram um tal de Judas Iscariotes. Se você for comparar os 12 apóstolos, os discípulos de Jesus, politicamente correto, somente Judas. Todos os outros tinham um problema que Jesus foi aperfeiçoando na caminhada. Inclusive Judas, que se recusou a arrepender-se. Quem prega hoje o que Deus manda realmente, quem prega hoje o que Deus manda realmente, sem reserva, que nós podemos ver hoje, são pregadores frouxos, fracos, comprometidos, bajuladores. São capazes de perder a alma, mas não perdem a pose, não perdem a posição, não perdem o cargo. Nós estamos com um problema. E não há mais quem pregue a verdade. Não há mais quem ensine sobre o pecado, o que é realmente pecado. Aleluia! E nós precisamos que Deus, o nosso Deus, levante aqueles que querem, que não se comprometam, que sejam livres, capazes de fazer e falar aquilo que Deus manda. Louvado seja o nome do Senhor. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado através do teu ministério. Que você possa levantar a bandeira do Evangelho
e pregar o que Deus manda, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Em nome de Jesus.